Ei, gente, vamos continuar. Após entendermos o porquê da força magnética em fio, a dedução lá da expressão de força magnética, vamos aos casos particulares. Há exemplo de como foi na força magnética para aquelas cargas, né? Aquelas cargas em movimento, como é que funciona? QVB, regra da mão direita, QVB sendo regra da mão direita. Aqui vai ter uma regra da mão direita também. Lá nós tínhamos basicamente o quê? 3 casos particulares. Aqui também teremos 3 casos particulares. Você vai ver exatamente como funciona. Tá legal? Observe os casos particulares. Força magnética igual BIL seno θ, BIL seno θ, BIL seno θ. Ok? Já fizemos parecido. Fio, aqui o fio, sendo percorrido por uma corrente elétrica na mesma direção e no mesmo sentido do campo magnético. Já vimos isso. Qual vai ser o valor do ângulo θ, nesse caso? θ vai ser igual a 0 graus. Tudo bem? Fio sendo percorrido por corrente elétrica na mesma direção, porém sentido oposto ao campo magnético. Ângulo formado, ângulo θ igual, vamos lá, ângulo θ nesse caso igual a 180 graus. Confirmado? Muito bem. Vamos fazer uma sequenciazinha aqui de raciocínio, ó, que bacana. A mesma coisa aqui. Me diz uma coisa. Quanto valem esses senos para esses 2 casos aqui? Seno de 0 grau equivale a 0. Lembrou do círculo trigonométrico? Não diferentemente, seno de 180 também vale 0 graus. Enquanto eu vou colocando a sequência de raciocínio, diz uma coisa. Independente do valor do campo magnético, independente do valor da corrente elétrica, independente do valor do comprimento do fio, se esse seno vale 0, a força magnética valerá 0 também. Então, nesses casos, a força magnética nos fios, em ambos os casos aí, a força magnética vale 0. Tá legal? Você deve estar se questionando e lembrando aquele caso particular da outra força magnética que nós estudamos. Lembra que a velocidade e o campo eram perpendiculares? Que aquele caso sim era extremamente particular? Aqui vai ser diferente? Não, não vai ser diferente. Fique sabendo então que agora nós vamos estudar o caso 3, onde o fio, por sua vez, sendo percorrido pela corrente elétrica, terá direção perpendicular. E aí sim, como ficará a força magnética? Teremos que interpretar também no próximo caso, o caso 3, que é o caso mais importante, estou te adiantando, teremos que estudar uma nova regrinha ali da mão direita, regra do tapa. Como é que vai funcionar para a força magnética BIL, nesse caso? Vamos ver então como é que funciona? Vamos lá. Bom, nesta situação, então, o que temos é o seguinte. O fio perpendicular à direção do campo.
Se o fio está perpendicular, a corrente elétrica, por sua vez, também vai ter direção perpendicular. Entende-se que corrente elétrica não é uma grandeza física vetorial, não depende de direção. Mas o posicionamento do fio em relação à direção e sentido do campo magnético, essas direções então serão perpendiculares. Nesta situação, nós teremos o ângulo θ, você já sabe, como sendo o ângulo reto 90 graus. Muito bem. 90 graus, o que você vai associar imediatamente? Seno de 90 graus é o maior valor. O seno de 90 graus vale 1. A questão é essa. Nesta situação, nós temos uma força magnética no fio, dada pelo produto do campo, pela corrente, pelo comprimento do fio. Seria basicamente esse valor aqui, que desde o início da nossa análise, no início do estudo, nós chamamos por R. Muito bem. Mas o que acontece, na verdade, nessa situação em termos de força magnética? Porque é fato que nesta situação, a força magnética, ela vai ser diferente de zero. A exemplo dos casos particulares 1 e 2. Como é que a gente vai representar a força magnética? Em que direção e sentido? Porque a força magnética é vetor. Então, para ficar bem caracterizada, vai ter direção e sentido. O módulo já está aqui. B vezes I vezes L. Agora, e a questão da direção e do sentido? Quando ocorre essa situação, a gente vai verificar novamente que campo, corrente e força estarão no R3. Ordenada, abscissa e cota. Seria, por exemplo, um sistema como esse aqui, olha. Onde teríamos aqui, pela situação, o campo. Aqui, pela situação, a corrente elétrica. E aí sim, a força magnética, ou entrando ou saindo. É o que nós vamos aprender. Mas como é que eu vou fazer para determinar a direção da força magnética? Lembra da regra da mão direita? Aqui também. Lembra que nós chamamos lá por regra da mão direita espalmada? Aqui a gente poderia falar também por espalmada, mas eu acho que você vai gravar melhor pela regra do tapa. Por quê? Porque a força magnética vai estar sempre orientada para a palma, que é onde você dá o tapa. Caramba, como é que funciona? Não tem segredo não. Eu vou fazer uma representação aqui para você. Não esqueça que vai funcionar da mesma forma com a regra da mão direita, espalmada, só que aqui vamos interpretá-la como a regra do tapa, para a gente poder lembrar melhor, porque a força magnética vai apontar sempre para o lado da palma. Tá legal? E por que a regra do tapa? Porque é por onde ocorre o tapa. Vou mostrar para vocês então como é que funciona. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos ver? Vamos dizer que a nova regra da mão direita não é nova regra nada. Mas é a regra que nós vamos utilizar para a força magnética em fios. É a regra da mão direita espalmada? É. Muda alguma coisa? Sim, evidente. É melhor gravar como regra do tapa, para não confundir? Aí é contigo, mas eu diria que é melhor. Força magnética em fios condutores, regra do tapa é aquela mesma regra. Observa que só tem uma pequena diferença aqui. Os dedos, quando nós estudamos na regra da mão direita espalmada, direção e sentido do campo magnético. Perfeito, continua. O polegar, quando nós vimos aquela força magnética, ele se posicionava na direção e no sentido de quem?
velocidade. Aqui, o polegar, ele vai estar na direção, no sentido da, olha ele aqui, corrente elétrica. Corrente para cima, corrente para baixo, corrente para a direita, corrente para a esquerda. Cuidado! Por que cuidado? Você lembra das representações do entrando, olho fura quadro, saindo, quadro fura olho? Isso daqui pode ser válido para corrente elétrica, para campo magnético, corrente na ascendente, corrente na descendente, corrente para a direita, corrente para a esquerda. Vamos supor que tivesse essa figurinha para a corrente elétrica. Não seria uma corrente elétrica saindo? Então ficaria assim, ó, o polegar, furando o olho. Se tivesse entrando, olha aqui o polegar, furando o quadro. E a mesma coisa é para campo. Campo para a direita, campo para cima, campo para a esquerda, campo para baixo. Campo magnético entrando, os dedos furam o quadro. Campo magnético saindo, os dedos furam o olho. Não é isso? E agora, como resultado disso tudo, a palma, onde você dá o tapa, ali na palma está a direção e o sentido da força magnética. Tá legal? Eu vou representar algumas dessas figuras aqui, para você tenha um vislumbre melhorzinho sobre como funciona então a regra do tapa. Então a gente vai partindo para as questões. Observe as representações. Gente, que tal darmos uns tapas? Não esqueça, deu tapa, empurre a mão. Para onde a mão der o tapa, ali, direção e sentido da força magnética. Atenção, polegar, corrente elétrica, campo magnético, para cima, aqui está a posição da mão. Vamos de novo, corrente, campo, para cima. Vamos dar o tapa? Deu o tapa. Deu o tapa? O tapa foi para você. Se o tapa foi para você, é porque saiu do quadro e furou seu olho. Qual é a direção da força magnética? Está aqui a força magnética. Saindo, no primeiro caso. Observe o caso 2, o caso da esquerda. O que você acha? Vamos lá? Polegar, corrente elétrica. Campo, X, entra, essa é a posição da mão. Observou? Deu tapa. Empurre a mão. Deu tapa. Para onde foi o tapa? Não foi para a esquerda? Aqui está a direção da força magnética. Olha lá o outro. Imagine como vai ficar. Não fique constrangido em fazer a mão. Aqui vai dar um pouco de trabalho, porque está lá do outro lado. Mas olha só. Polegar, corrente, corrente saindo, furando o teu olho. Se fosse assim, o campo deveria estar para cima. O tapa seria para cá. Aqui, ó, o campo está para baixo, os demais dedos estão para cima. Então não é assim a posição da mão. A posição da mão é assim. Vamos dar o tapa? Deu o tapa. Deu o tapa? Deu o tapa para a direita. Aqui está a orientação da força magnética. Deu o tapa. Empurre a mão. Para onde você empurrar a mão? Para a direita ou para a esquerda? Para baixo ou para cima? Para a direita ou para a esquerda? Para baixo ou para cima? Não importa. Entrando, tapa no quadro. Saindo, tapa no seu olho. Essas são as direções e sentidos da força magnética. Valeu!